Olá, pessoal! Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender MMC. A gente vai recordar MMC. Então, o que significa as letras MMC? Significa mínimo, múltiplo, comum, tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o menor múltiplo comum entre dois números, entre três números, entre quatro números. Aí eu posso ver, encontrar o menor múltiplo igual entre vários conjuntos de números, tá? Então, vamos lá ver como que funciona esse MMC. Ó, MMC, então, mínimo múltiplo comum. Se a gente está procurando o menor múltiplo comum, a gente tem que começar fazendo a lista dos múltiplos, então, tá? Então, eu quero encontrar o menor múltiplo comum entre o 3 e o 4. Então, que eu faço primeiro? Eu encontro todos os múltiplos do 3. Então, lembra, múltiplos são os da tabuada. E para representar os múltiplos, a gente coloca só a letrinha M e o número que a gente está querendo os múltiplos dentro de um parênteses. Então, os múltiplos do 3 são, ou seja, as respostas da tabuada do 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante, porque são infinitas, né? Lembra, não para no 30, depois do 30 tem o 33, tem a tabuada para no 30, a tabuada porque a gente combinou que ia até o 10, mas ela também não pararia se a gente não tivesse combinado. Então, é porque a gente não vai ficar mandando vocês decorarem tabuada infinita, né? Não faz sentido nenhum. E os múltiplos do 4? Quais são os múltiplos do 4? Os múltiplos do 4 são os da tabuada do 4. Então, quais seriam eles? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante, tá? Os múltiplos do 4 também são infinitos? Também são infinitos, ok? Bom, então nosso objetivo da aula de hoje não era escrever os múltiplos, isso aqui a gente já aprendeu. O que era o objetivo da aula de hoje? Era encontrar o menor múltiplo que aparece nas duas listas. Então, olha só, o primeiro múltiplo que está repetindo nas duas listas é o 0. Mas o 0 a gente não conta, porque o 0 está em todas as listas de múltiplos. Então, o 0 não faria sentido nenhum a gente criar uma conta para encontrar o menor múltiplo, sendo que seria sempre o 0, já que o 0 está em todas, certo? Então, o 0 não conta. Então, a gente precisa encontrar o próximo múltiplo que está nas duas listas, mas que não é o 0, ok? Então, o próximo múltiplo que está nas duas listas e não é o 0 é o 12. Então, o 12 está tanto na lista dos múltiplos do 3, quanto na lista dos múltiplos do 4. Então, isso significa que a resposta do menor múltiplo ou o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 vai ser o 12. Mas tem outros múltiplos. Olha lá, o 24. O 24 também está nas duas listas. O 24 não conta? Não, porque nós estamos procurando o mínimo, o menor deles. Então, o menor deles, que não é o 0, é o 12, tá bom? Então, a resposta final do nosso MMC entre o número 3 e o número 4 vai ser o 12. Então, olhem, prestem atenção aqui como que a gente dá essa resposta. A resposta final.
tá? Então, o MMC entre o 3 e o 4, aqui você pode usar tanto a letrinha E, mas o mais comum é a vírgula, tá? Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4, é o 12, tá bom? Mas vamos para mais um exemplo. Eu quero descobrir qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 3. Então, reparem, eu já coloquei todos os múltiplos do 8, que são os da tabuada do 8, e coloquei os múltiplos do 3, que são os da tabuada do 3. Só que eu já descobri também que o 0 está repetindo nas duas, mas o 0 a gente não conta. Então, agora eu preciso encontrar qual é o próximo número que está repetindo, tanto na lista dos múltiplos do 8, quanto na lista dos múltiplos do 3. Qual é o próximo número que está repetindo? É isso mesmo, é o 24. Então, não é que não tenham outros, tem, mas o 24 vai ser a nossa resposta do mínimo múltiplo comum, tá? Então, a resposta final do MMC entre 8 e 3 é 24, tá bom? Bom, Pro, mas o único jeito que tem de resolver um MMC é esse? Ir escrevendo as listas de múltiplos e depois olhar, verificar qual é o menor deles, o menor comum entre as duas listas? Não, não é o único jeito. Esse jeito que eu acabei de mostrar para vocês, na verdade, é o mais trabalhoso, tá? O jeito mais simples é o que a gente vai aprender agora. Ó, calcule o MMC entre os números 12 e 18. Então, o que a gente tem que fazer para calcular o MMC entre os números 12 e 18, sem ter que ir fazendo a lista dos múltiplos? É simples, ó. Primeiro passo, a gente coloca os dois números, um ao lado do outro, e passa uma barra do lado. Então, a gente vai usar a fatoração. Lembra da fatoração que a gente aprendeu? Só que qual a diferença? A fatoração que a gente aprendeu era um número só com a barra e a gente ia dividindo usando os números primos. No MMC, a gente coloca todos os números juntos. Todos os números que a gente quer encontrar o menor múltiplo comum, tá? E da mesma maneira da fatoração, a gente só pode usar para dividir os números primos, tá bom? Então, vamos recordar quais eram os números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Então, a gente só pode usar os números primos para fazer as divisões, tá? E mais um detalhe importante. A gente sempre tem que começar do menor número primo que der para dividir. E tem que ir dividindo por aquele menor até não dar mais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho os números 12 e os números 18. Qual será o primeiro número primo da lista que dá para dividir um desses números? Então, é o 2, né? O 2 dá para dividir o 12. Coincidentemente, também dá para dividir o 18, não tem problema. Se desse para dividir um só, a gente ia usar o 2 também. Então, a gente vai começar colocando o 2 aqui, porque depois da barra, a gente vai colocar todos os números que a gente vai usar para dividir. E aqui desse lado, a gente vai colocar só as respostas das divisões, tá? Lembrando que para poder dividir, não pode sobrar resto, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro que dá para dividir é o 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, a gente coloca o 6 aqui. 18 dividido por 2 dá 9.
a gente coloca o 9 embaixo do 18, tá? E agora a gente volta como se tivesse começado agora. De novo, a gente vai pensar, qual é o número primo que dá para dividir um desses dois aqui? No caso, é o 2 de novo, porque o 6 dá para dividir por 2. Mas o 9 não dá. Como que a gente faz? A gente divide o 6 e põe a resposta, e o 9 a gente copia, tá? Então, o próximo número que a gente vai usar é o 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a gente coloca o 3 aqui e o 9 a gente copia, tá bom? Bom, agora de novo. Qual é o número primo que eu vou poder usar para dividir um desses dois aqui? Bom, o 2 agora já não dá mais. Não pode ser o 2, tem que ser outro número. Então, a gente vai ter que olhar o próximo para ver se o próximo dá. O 3, será que o 3 divide um desses números aqui? Divide sim, é o 3 o que a gente vai usar agora, tá? 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, a gente escreve, coloca o 1 aqui. 9 dividido por 3 dá 3. Colocamos o 3 aqui. Então, repara, se a gente não consegue dividir, como era esse caso aqui, a gente copia o número. Se a gente consegue dividir, a gente divide, tá? Bom, agora o próximo número que a gente vai conseguir dividir, o próximo número primo que dá para dividir é o 3. Então, a gente coloca o 3 aqui e vamos fazer a divisão. 1 dividido por 3 não dá para dividir, a gente copia. 3 dividido por 3, 1. Nós sabemos que terminamos a conta de MMC quando a gente chega em 1 e 1 aqui nas respostas, tá? E aí, aí acabou? Não, não acabou. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esses números primos que a gente encontrou aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4. Aí, eu vou fazer 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Aí, eu vou fazer 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá 36. Então, a resposta do MMC entre 12 e 18 é 36, tá? Mas e se eu fosse fazer daquele jeito antigo? Não quisesse fazer assim, quisesse fazer do jeito que a senhora acabou de explicar. Como que eu faria? Bom, então a gente acharia os múltiplos do 12, que são 0, 12, 24, 36. Os múltiplos do 18, 0, 18, 36, 54 e assim por diante. E aí vamos encontrar o múltiplo que está repetindo aqui, o menor múltiplo que esteja repetindo. No caso, a gente já sabe que vai repetir o 0. Então, o 0 não conta. Qual é o próximo que está se repetindo? O 36, tá? Então, o 36 seria a nossa resposta final, ok? Mais um exemplo, ó. Calcule o MMC entre os números 14, 20 e 70. Mais uma vez, a gente vai fazer o procedimento de colocar os 3 números e passar a barra. De novo, a gente vai ter que escolher para dividir somente números primos para colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá, a lista dos números primos de novo. Essa lista vocês precisam ter decorada, tá bom? Tem que saber ela de cabeça, ok? Então, vamos lá. Qual é o primeiro número primo que eu consigo dividir um desses números aqui? Bom, primeiro número primo, a gente vai ter que começar com o 2. E o 2 dá para dividir. Então, a gente coloca o 2 aqui e fazemos a divisão desse, depois desse, depois desse. 14 dividido por 2 dá 7. 20 dividido por 2 dá 10. E 70 dividido por 2 dá 35. Bom, agora a gente vai olhar qual é o próximo número primo que eu consigo dividir um desses números aqui.
No caso, dá o 2 de novo, porque o 10 dá para dividir por 2. Então, a gente coloca o 2 e fazemos a divisão. O 7 não dá para dividir por 2, então a gente vai copiar. O 10 dividido por 2 dá 5, e o 35 não dá para dividir por 2, então a gente copia também, tá? Bom, agora a gente vai olhar de novo qual é o próximo número primo que dá para dividir um desses aqui. O 2 já não dá mais, então a gente vai ter que testar o próximo, que é o 3. Nenhum desses números dá para dividir por 3. Nenhum deles está na tabuada do 3. Então, a gente tem que ir para o próximo, que é o 5. O 5 dá para dividir tanto o 5 quanto o 35. Então, é o 5 que a gente vai colocar aqui, tá? Bom, quando a gente divide o 7 pelo 5, não dá para dividir, então a gente vai ter que copiar o 7. 5 pelo 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. Então, terminamos a conta da divisão por 5. Agora, a gente vai lá na lista de novo e vai procurar qual é o próximo número primo que dá para dividir um desses números aqui. Que, no caso, o próximo número primo é o 7, tá? Então, a gente vai colocar dessa vez o 7 aqui e vamos fazer as divisões. 7 dividido por 7 dá 1. 1 dividido por 7 não dá, a gente copia. 7 dividido por 7 dá 1. Terminamos a parte da conta do MMC. Agora, falta só multiplicar os valores para descobrir quanto deu essa conta, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4. Aí, a gente vai fazer o 4 vezes o 5. 4 vezes 5 dá 20. Aí, a gente vai fazer o 20 vezes o 7. 20 vezes 7, 140, tá? Então, a gente descobriu que o MMC entre 14, 20 e 70 é 140, ok? Pro, mas e se eu fosse fazer do jeito antigo? Dá para fazer também? Dá sim, ó, mas é mais trabalhoso. Na minha opinião, é mais trabalhoso. Mas cada um escolhe o jeito que preferir, lembra? Então, ó, os múltiplos do 14, os que estão na tabuada do 14. 0, 14, 28, 42 e assim por diante. Os que estão na tabuada do 20. 0, 20, 40, 60, 80 e assim por diante. Os que estão na tabuada do 70. 0, 70, 140, 210. Então, agora a gente precisa descobrir o menor múltiplo comum que esteja nas 3 listas. Não adianta estar em 2 listas só, porque agora a gente tem 3 números, tá? Então, a gente já sabe que o 0 está repetindo em todas. Então, o 0 vai repetir, mas não conta. Qual é o próximo que está se repetindo em todas? O próximo que repete em todas, e que é o menor deles, é o 140. Não tem nenhum antes que tenha tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, tá? Por exemplo, o 70. Tem o 70 aqui e tem o 70 aqui, mas não tem o 70 aqui, então não conta, porque tem que estar nas 3 listas, tá bom? Então, a nossa resposta final vai ser 140. Então, seja fazendo por esse método aqui, que é o antigo, ou seja fazendo pelo método que a gente viu agora, tanto faz. A resposta vai ser sempre a mesma, tá? Mais um exemplo, ó. Calcule o MMC entre os números 3, 18 e 30. Então, coloca os 3 números, passa a barra, lista dos números primos. Qual é o primeiro número primo que eu consigo dividir um desses números? Cuidado aqui, porque vocês podem bater o olho no 3 e pensar, nossa, professora, é o 3. E, na verdade, não é o 3.
o 2 dá para dividir, porque esses dois números aqui são divisíveis por 2. Então, a gente vai começar pelo 2, tá? O 3 não dá para dividir por 2, então a gente vai só copiar o 3. 18 dividido por 2 vai dar 9. 30 dividido por 2 vai dar 15. Agora, a gente vai lá olhar na lista qual é o próximo que dá para dividir. O 2 não dá, porque não tem nenhum número ali que dá para dividir por 2. O 3 dá. Então, o próximo número que a gente vai colocar aqui é o 3, tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. 15 dividido por 3, 5. Agora, o próximo número primo que dá para dividir um desses aí continua sendo o 3. 1 não dá para dividir por 3, então a gente copia. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, então a gente copia. O próximo número primo agora que vai dar para dividir é o 5, porque o 3 já não dá mais, tá? Então, a gente coloca o 5 aqui e começamos nossa divisão. O 1 a gente só copia, o 1 a gente só copia, só o 5 a gente vai dividir. 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos no final do nosso MMC aqui, ó. O que está faltando agora? Só multiplicar. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 5 dá 90. Então, o MMC, o menor múltiplo comum entre o 3, o 18 e o 30, é o 90. Como fica isso no jeito antigo? Então, ó, o MMC entre 3, 18 e 30 é o 90. Mas vamos ver por quê. Os múltiplos do 3, coloquei todos aqui. Os múltiplos do 18, coloquei todos aqui. Os múltiplos do 30, coloquei todos aqui. Qual é o primeiro múltiplo comum entre eles? É o 0, pro. E o 0 a gente já sabe que não conta. Bom, depois do 0, qual é o menor múltiplo comum entre eles? O menor múltiplo comum que tem nas 3 listas é o 90. Reparem para vocês verem, não tem nenhum outro número que esteja tanto nessa lista, quanto nessa, tá? Então, o mínimo múltiplo comum, ou o MMC, entre o 3, 18 e 30 é o 90, ok? Tudo bem? Probleminha agora. No início de uma estrada, existe um posto de gasolina com uma lanchonete. A cada 8 quilômetros desta estrada, encontramos um posto de gasolina e a cada 12 quilômetros, uma lanchonete. Após quantos quilômetros encontraremos novamente um posto e uma lanchonete juntos? Então, a gente tem que prestar muita atenção no texto do exercício, no que o problema está querendo dizer. O problema está querendo dizer que nós precisamos procurar os múltiplos, porque eu estou querendo saber daqui quantos quilômetros vai ter novamente junto um posto e uma lanchonete. Então, reparem, eu estou procurando os múltiplos do 8 e os múltiplos do 12. Então, a minha conta é MMC, o menor múltiplo comum entre o 8 e o 12. Tá? Então, olha só. Nesse caso, teremos que calcular o MMC entre os números 8 e 12. Então, tem lá os números 8 e 12, a barra. Lembrando que a gente precisa usar os números primos, tá? Então,
Tá aí, ó, a lista de números primos para a gente consultar. Qual é o primeiro número primo que eu consigo dividir? É o 2. Então, coloco o 2 aqui e faço a divisão. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Tá? O próximo número primo que a gente consegue dividir é novamente o 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Mais uma vez, vai dar para dividir pelo 2, porque ainda temos um 2 aqui, ó, que dá para dividir por 2. Então, temos que continuar com o 2 até não dar para dividir mais com ele, tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, a gente só copia. Agora, eu não posso mais usar o 2. Agora, eu preciso pular para o 3. 1 dividido por 3 não dá para dividir, a gente só copia. 3 dividido por 3, 1. Terminamos a conta, a parte da conta. Agora, só falta multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, qual vai ser a resposta do nosso problema? Então, o MMC deu 24. Como que a gente vai responder esse problema? Assim, ó. Após 24 quilômetros, encontraremos novamente um posto e uma lanchonete juntos. Tá bom? Lembrando, o problema sempre tem que ter resposta, tá? Mais um exemplo de probleminha aqui, ó. 2 ônibus saem do ponto inicial no mesmo instante, ou seja, 2 ônibus estão no terminal de ônibus no mesmo horário e eles saem juntos. Se o primeiro ônibus parte de 12 em 12 minutos e o segundo ônibus parte de 30 em 30 minutos, após quanto tempo eles partirão novamente juntos? Outro exercício que eu preciso encontrar os múltiplos. Os múltiplos de quem? Os múltiplos do 12 e os múltiplos do 30, para ver qual hora eles vão se encontrar novamente, qual hora os ônibus vão sair juntos novamente, tá? Então, mais uma vez, a gente vai fazer o MMC entre os números 12 e 30, tá? Então, coloco o 12 e o 30, coloco a barra, lista de números primos. Então, vamos lá. Qual é o primeiro número primo que a gente consegue dividir? É o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15, tá? Bom, e agora, qual é o próximo número primo, Pro? De novo, o 2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 15, como não dá para dividir por 2, a gente só copia, tá? Bom, e agora, qual é o próximo número primo que dá para dividir? Porque o 2 não dá mais. Agora é o 3, né? Então, colocamos o 3 aqui e vamos fazer a divisão. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3, 5. E agora, dá para continuar usando o 3? Não dá. Temos que pular para o 5. Então, coloco o 5 aqui e vamos começar a divisão. 1 não dá para dividir por 5, então a gente copia. 5 dividido por 5, 1. Terminamos a parte do cálculo, agora falta só multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Isso significa que os 2 ônibus voltarão a sair juntos novamente depois de 60 minutos. Então, como que a gente vai colocar essa resposta? Após 60 minutos, os 2 ônibus sairão juntos novamente, tá bom? Bom, agora é a vez de vocês. Então, eu quero que vocês
Peguem a lista de exercícios. O legal é vocês voltarem nesse vídeo, refazer os exercícios junto comigo. Então, vai pondo pause, faz o exercício que eu passar, verifica se ficou alguma dúvida. Aí depois você vai para a lista de exercícios que a Pro passou, tá bom? Caprichem, beijos e até a próxima aula, tá?